Olá, meu querido irmão, a graça e a paz do nosso bom Deus. Manhã de sexta-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2024, e nós estamos juntos aqui no programa Café com Graça. Quero justificar a nossa ausência ontem. Recapitulamos um capítulo, né? Fizemos uma reprise, mas eu tenho uma justificativa. Minha sogra faleceu e eu tive que ir a Goiânia em caráter de urgência e não tive como fazer o programa ontem. Mas nós fizemos uma reprise de quarta-feira. Enganei você. É uma reprise, né? O mesmo programa que passou na quarta, passou na quinta-feira. Mas hoje nós estamos aqui, glória a Deus, e vamos continuar ministrando dia a dia o estudo da palavra. E nós estamos estudando o livro de Gênesis, por isso, fique aqui comigo que algo extraordinário nestas manhãs Deus tem para você. Se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal, curta aí, né, aquele polegarzinho, compartilhe com as pessoas do seu raio de influência, as pessoas da sua família, dos grupos de WhatsApp. Você pode pegar aí o link e distribuir ele para que outras pessoas sejam avisadas e possam também participar. Às vezes você não compartilha e durante o dia este link pode ser muito útil para a vida dessa pessoa. Na hora que ele parar lá durante o dia, que for olhar as mensagens dele, ele vai clicar no link, quem sabe ele não vai ser tremendamente abençoado. Amém? E também faça um comentário, porque curtindo, fazendo comentário, o algoritmo entende que o conteúdo deve ser entregue para mais pessoas. Amém? Glória a Deus! Nós começamos essa semana a meditar no livro de Gênesis e estamos no verso 2. Falamos sobre o verso 1 e o verso 2. Eu quero só dar uma recapitulada para você entender, então, para onde nós vamos seguir hoje no verso 3 até o verso 31. Eu falei para você que no verso 1 criou Deus os céus e a terra, né? Deus criou a terra com um propósito e tudo que ele cria tem um propósito. Deus não criou a terra para ser um caos, mas no verso 2 a terra está um caos. A Bíblia diz que ela está sem forma, vazia, em trevas, com abismo e coberto por água. Eu disse para você que do verso 1 para o verso 2, muita coisa aconteceu, que nós não sabemos quanto tempo, mas algo aconteceu que destruiu a terra. Eu disse para você que a terra, que esta palavra, a terra estava sem forma, no original é tornou-se, converteu. Então, algo aconteceu entre o verso 1, que Deus criou a terra com um propósito, para o verso 2, que a terra está em um caos, algo aconteceu. Eu disse para você que foi a queda de Lúcifer. A Bíblia diz em Isaías 14 que ele caiu como uma estrela do céu. E Jesus vem em Mateus dizendo sobre o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Então, a queda de Lúcifer transformou ele, então, no diabo e os seus demônios. E eles estão aqui na terra. Nós encerramos quarta-feira, ontem foi reprise, né, do programa de quarta-feira. Eu encerrei falando de todas as funções que o diabo atua aqui na terra. Eu falei que ele nos acusa de dia e de noite. Eu falei para você que ele está procurando alguém para devorar. Ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Eu falei para você que ele quer cegar o nosso entendimento. Ele está procurando pessoas para enganar. Ele está querendo encher o coração das pessoas, como encheu o coração de Judas. Entende? Para trair Jesus. Então, encheu o coração de Ananias. Ou seja, para trair Jesus. Então, tudo isso aqui, eu falei para você que ações do diabo aqui na terra, com o objetivo de alcançar vantagem sobre nós.
Eu falei para você que ele é o valente que precisa ser amarrado, e ele é o dominador deste mundo tenebroso, né? Das regiões celestes, ele atua nos ares. Então, hoje o diabo está atuando aqui. Mas alguém poderia me dizer: pastor, Deus não poderia ter destruído o diabo em um sopro? Sim, poderia. Mas eu te pergunto, que glória teria? Que glória teria Deus destruir o diabo? Que glória teria o maior destruir o menor? A glória está no fato do menor destruir o maior. Compreende o que eu estou dizendo? Então, veja bem, se Golias tivesse matado Davi, que glória tinha? Golias tinha, sei lá, 3,90 m, 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. A lança dele era do tamanho de um tecelão, de um eixo de um tecelão. Ou seja, que glória teria Davi matar Golias? Ou Golias matar Davi? A glória foi Davi, sendo pequeno e não tendo nenhuma daquelas características, matar Golias. O que eu estou querendo te dizer? Que glória tem se Deus matasse o diabo, aniquilasse com o diabo? Não tem glória nenhuma. A glória está em nós. Nós, quando eu digo nós, eu digo igreja. Eu falei para você no início que a Bíblia fala de um assunto só, dividido em 2 departamentos. A Bíblia só fala de Cristo e a sua igreja, só. De Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia começa com a igreja, Deus querendo ter um povo na terra. Mas ela encerra também com a igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, a Bíblia diz assim: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, quem é que vai destruir o diabo? Quem é que vai vencer o diabo? Não é Deus, o Criador dos céus e da terra, mas a criação, a igreja. Somos nós. Nós vamos destruir as obras do diabo. Então, aí tem glória. Aí tem glória. Por quê? Porque somos nós os instrumentos de Deus. Ok? Mas tudo bem. Quando você vira agora do verso 1 para o verso 2, e você inicia no verso 3 agora, você vai compreender algumas coisas. Que a maneira que Deus criou as coisas nada mais é do que a maneira como nós somos criados. E a maneira como Deus restaura a terra agora é a maneira também como nós somos restaurados. Então, no verso 1, Deus criou a terra com um propósito, mas no verso 2, a terra está sem forma e vazia. Então, isso aqui nada mais é do que a condição também do homem. O homem está nessa condição. O homem foi criado em Adão, com um propósito, com um objetivo. Entende? Deus tinha um propósito para o homem. Mas aí algo aconteceu, o diabo entrou em cena, destruiu a terra, a serpente entrou ali, o diabo entrou na figura da serpente e também destruiu, de certa forma, o propósito de Deus na vida do homem. Então você percebe que assim como está acontecendo com a terra, é o que aconteceu com o homem. É o que aconteceu com o homem. E a maneira como Deus vai restaurar a terra agora é a maneira como Deus restaurou o homem. Compreende o que eu estou dizendo? Então, Deus não criou o homem para ser um caos. Deus não criou a terra para ser um caos. Não nos criou para ser um caos, mas a terra se transformou em um caos. Adão também caiu e foi danificado de uma certa forma pelo diabo, e o homem agora se encontra na mesma condição. Que condição? Sem forma. Sem forma. O homem, você vai conver comigo que o homem perdeu a forma original. Deus planejou ele para algo, mas as coisas degringolaram, como diz o provérbio aí, né? A linguagem popular. Ou seja, Deus criou o homem com um propósito,
Mas acontece que esse propósito aqui desvaneceu. Por que desvaneceu? Porque o homem não é para ser isso que você está vendo aí no mundo. Não era para ser a maneira que é hoje. A violência, a falta de amor, né? Os casamentos separando, né? Casamentos sendo destruídos, tudo isso que você está vendo não é o objetivo que Deus o criou. Deus não criou o homem para isso. Mas Deus também não criou o homem só para ganhar dinheiro. Entende o que eu estou dizendo? Deus não criou o homem só para realizar o seu sonho pessoal, que é o que muita gente ensina aí. Então, tudo foi desequilibrado agora. Existe um equilíbrio em Deus. Existe um equilíbrio em Deus. Mas o homem perdeu a sua forma. Por isso que lá Paulo vai dizer em Romanos, para nós não nos conformarmos com este século, mas transformar-nos. O que é isso? Transforma. Nós sairmos da forma do mundo e adquirirmos agora a forma de Deus. Transformar. É isso que ele está dizendo, porque nós perdemos a forma, nós perdemos a forma e agora precisamos nos transformar. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. E é isso que está acontecendo com o homem. O homem perdeu a sua forma. Mas é só isso? Não. O homem também está vazio. Todos podemos testemunhar, né, que o homem está vazio, que o homem, antes de conhecer a Deus, é um homem vazio. Mas quando ele conhece a Deus, ele tem um conteúdo dentro de si. Você percebe que a criação é uma descrição também daquilo que aconteceu com o homem? O homem agora está vazio, totalmente vazio. Eu digo sempre o seguinte: há um vazio dentro do homem e o formato desse vazio só é possível preencher e encaixar Deus. Qualquer coisa que você tenta encaixar vai ficar um vazio, vai ficar ainda uma falta de preenchimento. Então você pode ver que o homem tenta preencher com prazeres, não preenche. Ele tenta preencher com dinheiro, não preenche. Ele tenta preencher com drogas, não preenche. Ele tenta preencher com realizações, mas também não preenche. Você sabe disso, não preenche. Então, por exemplo, alguém fala: não, meu sonho é ter uma casa. Ok. Aí ele luta, trabalha e constrói a casa. Depois que ele constrói a casa, ele percebe que a casa não é nada. Ele fala: eu quero ter um carro X. Aí o sonho dele é ter aquele carro, um carro chique. Aí ele compra o carro. Depois ele vai perceber que aquilo não preenche. Ele fala: não, eu tenho que casar, porque se eu casar, eu vou achar minha cara metade e então vou ser completo. E nunca é. Ele fala: não, mas se eu ganhar dinheiro e for um cara próspero, eu vou preencher esse vazio. E ele percebe que essas coisas de si nada são. Nada são. O que preenche o vazio do homem é Deus. Só Deus. Há uma necessidade dentro de nós de termos Deus. Então o homem está sem forma, o homem está vazio e o homem está em trevas. A Bíblia diz que outrora nós andávamos em trevas. E aí conhecemos a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz. Mas também o texto diz que a terra estava sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. Abismo. O homem tem um abismo no seu interior, um buraco no seu coração, como eu disse, do tamanho de Deus. E por último, coberto com as águas da morte. Cobertos com as águas da morte. Então, a água aqui representa morte, porque é o mar. Você sabe, água na Bíblia tem dois significados. Água parada, água de mar, é morte. Água corrente significa fluir do Espírito. Então, quando a Bíblia diz que a terra está coberta pelo mar, então esse mar aqui é o mar da morte. Quando Jesus chegou em Gadara, expulsou aqueles demônios, uma legião de demônios daquele endemoniado gadareno. E os demônios então pediram para possuir os porcos. Jesus permitiu. E esses porcos precipitaram para onde? Para o mar. Para o mar. Por quê? Porque o mar representa morte.
o mar representa a habitação de demônios. Por isto, em Apocalipse diz que no novo céu e na nova terra, o mar já não vai existir. Se você quer aproveitar o mar, aproveita agora, porque no novo céu e na nova terra, o mar já não existirá. Por que, que o mar não vai existir? Porque o mar é um símbolo da morte. Mas o Senhor tem rios de águas vivas para nós. Então, rios na Bíblia falam de fluir do Espírito. Amém? Vamos lá? Verso de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, meu objetivo aqui não é voltar no verso 2, mas esse finalzinho aqui que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por quê? Eu quero mostrar para você as condições para a vida se manifestar, porque até agora não tem vida, né? Para a vida se manifestar. Deus criou a terra com um propósito, a terra foi destruída do verso 1 para o verso 2, no verso 2 a terra está um caos. Mas, no finalzinho do verso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava lá, no meio do caos, o Espírito de Deus estava pairando. O que é isso? Esse Espírito pairando tem o mesmo sentido da galinha que coloca ali, então, se coloca em cima dos ovos para chocá-los. Para chocá-los. Entende? A galinha não deita em cima dos ovos ali, aquece os ovos para chocá-lo. Assim o Espírito Santo estava fazendo. Ele estava ali no meio do caos, gerando, preparando o ambiente para que a vida fosse gerada. Por isso a Bíblia diz que quando o Espírito vier, é o Espírito que vai fazer a obra. Lá em João 16, verso 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, quando o Espírito vier, ele vai executar a sua obra. A sua obra. Então, quando o Espírito está pairando ali sobre as águas, ele está gerando aquilo que ele irá fazer. Aquilo que ele irá fazer. Agora veja, para a vida manifestar, você precisa de uma junção do Espírito e da palavra. Lembra que eu falei isso no início, na introdução, segunda-feira? Eu falei para você o seguinte, que tudo que Deus faz por meio do Espírito e da palavra. Você precisa das duas coisas, de uma palavra recheada de Espírito. Quando Deus vai liberar a palavra, o Espírito está pairando. Verso de número 3. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus disse. Essa é a expressão mais frequente no capítulo 1. Deus disse. Por quê? Porque tudo que Deus cria por meio da palavra. Mas não é só da palavra, é a palavra e o Espírito. Tem que ter a junção dessas duas coisas. Da união do Espírito e da palavra, a vida é gerada. Entende isso? Da junção do Espírito e da palavra, a vida é gerada. Pastor, como que eu faço para ter vida de Deus em mim? Você precisa dessas duas coisas, do Espírito e da palavra. Se tiver Espírito e tiver palavra, então tem vida. Vamos ler? Tiago capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, ele nos gerou pela palavra. Qual palavra? Palavra da verdade. Palavra de Deus é a verdade, né? Verdade aqui não é subjetiva, é absoluta. Aquilo que Deus fala é a verdade.
1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, Tiago está dizendo que nós fomos criados pela palavra da verdade, mas nós fomos regenerados também, após a nossa queda, pela palavra de Deus. Palavra de Deus que permanece eternamente. João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para vida. Então aqui você tem uma sequência lógica. Deus nos criou pela palavra, assim como criou a terra, criou o homem, ok? Após a queda, a regeneração do homem, o novo nascimento do homem, assim como a recriação da terra, é por meio da palavra. Qual que é o canal? É crendo na palavra de João. Aquele que crê na palavra tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então você observa o seguinte, que o Espírito pairava e Deus disse. Deus liberou a sua palavra. Agora, qual foi a sua palavra que foi liberada? Né? Qual foi a palavra que foi liberada? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Então, vamos entender isso aqui? A Bíblia diz então que Deus criou a terra. Deus criou a terra, Deus criou o homem. Então, a terra que aponta para o homem. A Bíblia diz que alguma coisa aconteceu que a terra foi destruída e virou um caos, principalmente em trevas. Essa é a situação do homem. Ele está em trevas, vazio, com o abismo coberto pelas águas. Ok? Qual que é a primeira necessidade do homem? Primeira necessidade do homem. Primeira necessidade do homem após a queda é ter luz. É ter luz. Ele precisa ter luz. Então, o que salva o homem é a luz. É a luz que entra no coração dele. Entende? João capítulo 1, verso 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, a primeira necessidade do ser humano é luz. Ele precisa de luz. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Então, um incrédulo não pode guiar outro incrédulo. Ele precisa ter um encontro com a luz, ele precisa da luz na vida dele. Então, assim como a terra que estava em trevas, o homem estava em trevas. Mas o Senhor disse a primeira palavra: haja luz, e houve luz. Então, ele precisa de luz. É a primeira necessidade do ser humano. Ele precisa de luz. Então, isso aqui fala da conversão. Isso aqui fala que Deus criou o homem e o homem caiu. E agora ele precisa ser regenerado. Então, não tem essa conversa que todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz isso. Ele veio para os seus, verso 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o homem precisa nascer de novo. Quando Nicodemos vai até Jesus, ele nem faz a pergunta. Ele está querendo saber o que ele faz para herdar a vida eterna, mas ele nem chega a fazer a pergunta. O Senhor já o aborda e diz o seguinte: importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Por quê? Porque essa é a primeira necessidade do ser humano. Ele precisa encontrar o Salvador. Ele precisa entender que ele precisa de um Salvador. Ele precisa da luz, reconhecer que está em trevas e que precisa da luz. Essa é a primeira necessidade do ser humano. Ele precisa da luz que é Deus. Agora veja, uma vez que ele tem luz, o Senhor faz aqui uma separação. Eu vou dizer que ele faz 3 separações. Lá no verso 3 e 4 do capítulo 1, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Luz e trevas. Não, preste atenção agora. Se isso aqui está falando do ser humano,
O homem foi criado em Deus e caiu. Uma vez que ele caiu, ele precisa ser restaurado. Como que ele é restaurado? A primeira necessidade dele é luz. Ele precisa de Jesus. Jesus é a luz do mundo, né? Ele precisa de Jesus. Uma vez que ele tem Jesus, agora ele precisa compreender 3 tipos de separações na sua vida. A primeira delas é luz de trevas. É o primeiro tipo de separação e o mais superficial que tem. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Todos nós precisamos dessas separações. Então vamos entender, uma vez que o cara converteu, a pessoa nasceu de novo, ele precisa aprender o primeiro tipo de separação, que é entre luz e trevas. O que é isso? É entre aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Esse é o primeiro discernimento que uma pessoa tem que fazer. E eu vou te dizer, até o ímpio sabe diferenciar as duas coisas. E eu sei que as pessoas criticam a Bíblia e elas falam da Bíblia, que a Bíblia é um livro humano, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, e uma série de coisas que eles falam da Bíblia. Mas eu vou te dizer algo. Adulterar é pecado? Ah, é. Sim. Mas aonde que está escrito que adulterar é pecado? Só na Bíblia. Mentir é errado? É pecado? É errado? É. Aonde que está escrito isso? Esse código moral só está na Bíblia. Então, por mais que você queira dizer A ou B sobre a palavra de Deus, você tem que saber que o que rege toda a humanidade é a palavra de Deus. O que definiu todo o código moral que nós temos é a palavra de Deus. Então, isso até o ímpio sabe. Então, aquele que nasceu de novo, ele precisa entender a diferença entre o que é errado e o que é certo, o que é pecado e o que não é, entre o santo e o profano. Essa separação precisa ficar bem objetiva. Ok? Tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 42, verso 2, que diz assim: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 senas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Lá em Levítico 10:10 diz assim: para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, esses textos estão no Velho Testamento porque eles referem aquilo que é mais básico, que é a separação entre o pecado, aquilo que é pecado e aquilo que é santo, pecado e santo. Mas aí tem a segunda separação. Gênesis capítulo 1, verso 6. Disse Deus: haja firmamentos no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Bom, primeira separação, primeira necessidade do homem é luz. Uma vez que ele tem luz, uma vez que ele nasceu de novo, o primeiro tipo de separação que ele precisa saber é a separação daquilo que é certo e errado, daquilo que é pecado, daquilo que não é. Mas agora tem um outro nível de separação, entende? Que é aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito. Da carne e do espírito, águas de baixo e águas de cima. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que é isso? Ele está dizendo o seguinte, que o segundo nível de separação é um pouquinho mais profundo. Primeiro é só o que é pecado, o que não é, mas agora aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito. Agora você percebe que tem coisa que não é pecado, mas não é para você. Entende a diferença?
Antes, é só assim, isso aqui é pecado, não é para mim. Isso aqui é santo, isso aqui é para mim. Agora, mesmo algo não sendo pecado, você percebe que não é para você. Não vai edificar a sua vida. Você percebe o quanto a Bíblia é rica? Nós estamos estudando aqui agora, nós estamos aqui, sei lá, com quantos versos? 7, 8 versos? Né? Nós estamos no verso 7, verso 8, falando do segundo tipo de separação. Então, essa aqui é uma necessidade gigantesca do homem. Todos aqueles que nasceram de novo precisam agora dessas 3 separações. Eu estou na segunda. Primeira, entre luz e trevas, o que é pecado e o que não é. Segundo, águas de baixo e águas de cima. Agora tem coisas que é do céu, tem coisas que é da terra. Tem coisas que é do espírito, tem coisas que é da carne. Compreende? Mesmo certas coisas não sendo pecados, elas podem trazer morte para nós, podem trazer coisas ruins para nós. E aí você começa a perceber isso. Essa percepção é luz. Por isso a Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória, de luz em luz. Glória é luz. Hoje você brilha como uma lâmpada de 20 watts. Amanhã você vai brilhar como uma lâmpada de 100 watts. Depois você está brilhando como uma lâmpada de 300 watts. E aí você vai crescendo em luz e aprendendo a discernir estas separações. Amém? Segunda-feira, nós vamos prosseguir com estas separações e Deus tem muito para falar conosco aqui no capítulo 1. Estou mostrando para você as condições para a vida ser gerada. E eu quero declarar que hoje vai ter vida de Deus na sua vida. E domingo nós estaremos cultuando a Deus, para quem é de Palmas, às 10 da manhã, no prédio do centro, e 19 horas nos 4 prédios aqui na nossa cidade. Amém? Quero orar por você, abençoar o seu dia e abençoar o seu final de semana. Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a vida do meu irmão. Que a vida do Senhor, ó Deus, vai manifestar como um rio impetuoso dentro dele. Da sua boca sairá palavras de vida. Do seu coração sairá uma fé extraordinária. Pessoas serão abençoadas através dele. Ele será uma bênção aonde ele chegar. Eu declaro que ele vai desfrutar de um final de semana de alegria, paz e plenitude, mas também será edificado com a palavra do Senhor. É isso que eu declaro sobre ele em nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo, às 8 horas da manhã, estaremos juntos aqui com o programa Café com Graça. Te espero aqui.